Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento às alturas dos benfeitores espirituais. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, para que nesta hora feliz de sintonias nobres possamos mergulhar nestas vibrações que nos alentam de esperança ao coração. Jesus amigo, uma vez mais em seu nome reunidos, buscamos nas páginas vivas do seu Evangelho as lições de vida eterna, para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos espíritos ditosos, felizes, profundamente resignados com tudo que a vida nos oferece para o nosso progresso moral, unificando os nossos sentimentos no bem. Formaremos um feixe de varas luminosas que verga, mas não quebra, que se flexibiliza diante das intempéries da vida e retorna à sua altivez. Somos espíritos viajores do tempo, artífices do nosso destino, responsáveis pela nossa evolução. E imbuído desta força inexaurível em nosso ser espiritual, seguiremos, Senhor. Seguiremos fortes, confiantes e resolutos. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Obrigada, amigos responsáveis por este Evangelho, que nesta hora se manifestam em nossos corações. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E dentro do capítulo da pureza de coração, nós vamos ver como Jesus mostra para nós que a pureza começa verdadeiramente em nós, no nosso pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também, e nós diríamos e principalmente, no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, vamos mergulhar o nosso pensamento na compreensão de nós mesmos, porque essa que é a ideia do Evangelho. Como eu posso me perceber, através das minhas tendências, um espírito que de alguma forma se aprisionou às sensações permeadas por emoções corrompidas, que num primeiro momento eram extremamente prazerosas e depois dominou as nossas escolhas e ficamos escravizados a essas sensações prazerosas. O prazer dignifica o espírito, mas há níveis de prazeres de acordo com os estados de consciência. Um estado de consciência primitivo está buscando o prazer tão somente nas sensações mais densas. Muitas vezes os sentimentos nobres, bem equilibrados, geram prazer e também podem gerar sensações prazerosas.
E essas sensações prazerosas derivadas de pensamentos mais requintados no bem trazem a estabilidade do humor, a estabilidade emocional do espírito está relacionado aos seus sentimentos e pensamentos nobres como construções constantes. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, muito acima de nós estamos falando de nós mesmos. O equilíbrio emocional, uma pessoa mais estável, equilibrada emocionalmente, é o espírito que tem o verdadeiro sentimento desenvolvido nas ações do bem constante. Então, o campo mental desse espírito não tem espaço para que essas invigilâncias nos acometam. Porque toda a sua energia mental, sexual, espiritual, todas as suas forças energéticas convergem para o motivo da sua vida, para a diversidade de situações que lhes são de alta responsabilidade, porque espíritos assim trazem responsabilidades coletivas, né? Então, se o tempo todo meu pensamento e minhas forças energéticas estão canalizadas de forma adequada, a vulnerabilidade de eu mergulhar em mim mesmo e encontrar nos porões sombrios da minha anterioridade as minhas predisposições mórbidas são menores ou quase nulas, porque à medida em que o espírito verdadeiramente mergulha no trabalho, no ideal, pode ser na arte, pode ser na ciência, pode ser em várias formas de expressão do espírito, quando ele mergulha nesse manancial, ele vai construir filtros de pensamentos nobres, de ações constantes no bem, do conhecimento da verdade. Esses filamentos, eles vão formando uma teia, uma malha energética, que faz com que o passado fique no passado, sendo transformado pelo presente. Olha que importante isso. O passado não é para ficar retido e tamponado no passado, porque senão não há transformação. Ele é modificado no presente, à medida em que aqui e agora eu injeto uma energia boa, feliz, motivadora, e que eu construo novos sentimentos, aquelas emoções corrompidas, atreladas às sensações, elas se esvanecem e se modificam por um reagente chamado trabalho no bem. Então, esse reagente vai modificar as estruturas emocionais doentes da nossa anterioridade. Então, nós trazemos hoje uma lição do Fonte Viva sobre exatamente essa questão: por que adulteramos? Por que comprometemos? Por que nos corrompemos? Tem motivos, não temos razões, mas temos motivos. E se não houver saneamento dos motivos, nós vamos ficar só sofrendo entre altos e baixos, incorrendo nas mesmas questões, entre altos e baixos, por fieiras reencarnatórias. Mas nesse século XXI, com a doutrina espírita, Jesus, através de Kardec, nos oferece recursos para mudar o nosso passado através do presente. E diz, Mateus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então vamos entender o que é vigiar e orar, porque às vezes a gente pensa estar fazendo isso, só que não. E o tempo todo está pensado pelo passado. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. É de lá, desses porões a que fizemos referência, porões simbólicos, né? Que André Luiz descreve muito bem na sua obra, né?
que é a nossa anterioridade. Eu fico lá. Eu gosto do que eu fiz no passado, eu tenho prazer de ficar lembrando a minha ambientação reencarnatória do passado, eu me recuso a viver o presente, eu nada gosto do que me acontece. Isso chama invigilância, abriu comportas. Porque se o presente não for vivo, intenso e feliz, o passado não se renova. E nós seremos aqueles que estamos com o corpo caminhando para frente e a cabeça voltada para trás. Então, aquilo que de bom fizemos no passado, e todos temos uma boa bagagem, está no presente, não está no passado. Está aqui. O que é de bom está aqui. Há de se manifestar. Então, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. É de lá mesmo, no próprio lago, que tem a lama. Ela está decantada. Mas se a gente cutucar, as sujidades emergem. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Ninguém precisa nos dizer quais são as nossas predisposições mórbidas, porque elas existem porque nos dão prazer. Aquilo que eu abomino em mim, eu já estou no processo resolutivo. Então, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Essas sugestões são nossas. Nós vamos dar um incentivo a isto, às vezes de forma não perceptível, mas nós estimulamos, damos um incentivo a isso e mergulhamos nisto, e daí, em decorrência, já estamos com legiões, atrelados a legiões de espíritos com essa problemática que nós trouxemos, trazendo para nós insinuações inferiores. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Quando nós queremos evitar no nosso contexto de relacionamentos familiares, evitar as pessoas, se indispor com essa, se indispor com aquela, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia. Então, o espírito que discorda do que um pensa, discorda do que o outro pensa, ele não tem nenhuma condição de ser compreensivo com a dor alheia. Não tem, fora da casa espírita. Ele pensa ter, mas não tem. Porque isto a gente vive nas contrariedades do ambiente familiar. Se isso não for criado lá, como uma forma de construção, nós não teremos condição de trabalhar com o próximo e socorrê-lo de forma nenhuma, nem no passe, nem nas nossas falas de evangelho, nem nos atendimentos, enfim, todos os trabalhos de uma casa espírita, ficam impossibilitados por essa postura. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade em contato com os afetos mais próximos. Temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, vamos compreender como que as predisposições à nossa forma adúltera de viver a vida, porque ficamos nos corrompendo o tempo todo, atrelados em prazeres mórbidos, como que nós vamos exercitar isto nos relacionamentos com os mais próximos? Fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão. A gente percebe um espírito que está lutando quando a gente sugere para ele
fazer uma atividade, uma questão que ele não tem por hábito, o espírito que não luta, ele não vai, ele desiste. Ah, não, eu não sei, não quero, não gosto, isso. O espírito mais humilde, ele vai, experiencia, erra, acerta, vivencia, e ele vai fazendo uma nova construção. Quando a gente diz, olha, nós somos espíritos pluridirecionados, significa que a nossa energia vital, as nossas forças vitais, quando elas são canalizadas de forma pluridirecionada, nos abastece mais. Esse é um ponto em que nós vamos vencer os vícios, canalizando de forma diversificada as nossas potencialidades divinas. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Não haverá para nenhum de nós, porque esses são pontos que no planejamento reencarnatório chama fatores de risco do planejamento reencarnatório. Então, todos nós passaremos por fatores de risco do nosso planejamento reencarnatório, porque Emmanuel está dizendo, não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Nós seremos estimulados por nós mesmos, pelo mundo, porque essas tentações, nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates, porque a gente superalimenta as nossas paixões, né? Dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço, nascimento, ao túmulo, desencarnação, sob as marteladas da tentação é natural, é esperado e é necessário, mas incorrermos nas tentações, ou seja, abrirmos poros de invigilância, onde eu volto a mergulhar na minha anterioridade e me comprazo dessa situação, isso se chama escolha. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. É preferido você chorar e resistir do que sorrir nos narcóticos da queda. Porque precisamos lembrar que na sociedade contemporânea do mundo, a evidência das tentações estão muito relacionadas a desistir da encarnação. Nós temos visto crianças jovens ainda, já com a predisposição mórbida de interromper a existência na Terra, com pensamentos suicidas. Isso é um fator de risco, isso é uma morbidez, porque tem prazer nisso. Tem prazer nisso. E elaboram situações com requintes de crueldade para si mesmos, porque tem o prazer mórbido. Então, nós estamos refletindo hoje como que esta frase, vigiai e orai para não entrares em tentação, significa para nós a construção de sentimentos que vão no aqui e agora resolver as nossas questões do ontem. Amigos queridos, todos nós saímos do mundo espiritual desejosos de nos construir aqui na Terra, de estabelecer em nossa intimidade um patrimônio espiritual. E para que essa construção pudesse acontecer, nós viemos dotados de um planejamento em que a ambientação reencarnatória iria nos proporcionar tudo aquilo que nós iríamos necessitar para construir
esse patrimônio indelével do espírito. E esse movimento da alma, a gente se constrói ao mesmo tempo que lidamos com as nossas dificuldades mais íntimas, com aquilo que há em nós tão antigo, e que nós fazemos questão de manter. E essa característica, que é o pensamento característico do espírito, que muitas vezes está centralizado nessa questão que nós estamos abordando, que é o adultério. Há espíritos que há muitas existências vêm adulterando. Todos nós adulteramos de alguma maneira, mas tem determinados espíritos que esse é o ponto da reencarnação, que essa é a temática. E isso é que precisa ser identificado em nós. E quando nós trazemos essa temática, nós fazemos um planejamento reencarnatório para exercermos algumas atividades tão sérias, dotadas de tanta seriedade, que vai criar ao redor de nós um ambiente favorável a constranger aquilo que nós trouxemos como tendência. Nós vamos trabalhar, vamos profissionalmente em ambientes onde a seriedade, ela é o primeiro ponto de estrutura daquele trabalho. Nós vamos ter família, vamos ter ambientes, vamos ter religião que nos puxam para um ajuste da consciência com a lei. E esse ambiente que é favorável para que nos tornemos espíritos mais responsáveis, mais operosos no bem, distantes disso que a Célia colocou, que é a inoperância do pensamento, porque o espírito, dado a essa situação de adulteração, a mente dele não é operosa. A mente, existe uma preguiça incrustada, existe um componente muito grave que paralisa as forças do espírito, uma ociosidade própria desse movimento de adulterar. Então, o espírito, ele é colocado pelo planejamento reencarnatório, né, em situações que vão exigir dele postura. É claro que ele pode não enxergar, é claro que ele pode não aproveitar, mas ele vai ser colocado nesse ambiente. Por quê? Porque o adultério é uma falta de postura do espírito frente a ele mesmo, frente a sua origem divina. Porque se nós procurarmos no dicionário o que seja adulterar, o Aurélio vai dizer constância, firmeza
nas afeições e nos sentimentos. Vamos entender bem isso. Nas afeições e nos sentimentos. Porque um espírito que tem uma profissão, ele precisa amar a sua profissão. Ele deveria amar a sua profissão. Se um espírito tem um companheiro ou uma companheira, deveria amar esse companheiro, essa companheira. Se tem um filho, se tem um amigo, se tem uma religião, nós deveríamos amar isto, ter sentimento. E o espírito que adultera, ele não tem firmeza e muito menos constância nas afeições e nos sentimentos. Por isso que ele adultera. Então, quando chega aqui, nós somos colocados num ambiente absolutamente propício para que nós nos libertemos daquilo que nós trazemos dentro de nós há milênios, porque milhões de coisas externas são favoráveis a isso. E muitas vezes nós não conseguimos. E tudo aquilo que está externo se desmancha. Por quê? Aquilo tinha uma finalidade de ser, nos manter naquele ambiente para que nós pudéssemos vencer a nós mesmos. E conforme a gente não vai vencendo a nós mesmos, aquele cenário que foi montado para que nós pudéssemos desenvolver os valores que não possuímos, passa a não fazer mais sentido. A gente olha para aquilo e fala, mas parece que eu não tenho nada a ver com isso. Por que mesmo que eu estou... Nossa, que coisa chata. Nossa, eu posso fazer uma coisa melhor. Nossa, como isso me desgasta. E aí nós começamos, por quê? Porque aquele ambiente apropriado à minha transformação íntima, ela não foi suficiente. E eu já me entreguei de novo outra vez, uma vez mais, e não pretendo interromper isso nessa existência, aquela tendência que eu trouxe, que agora não é mais tendência, é a expressão de mim mesmo. E, portanto, o cenário não tem mais significado. Eu posso até permanecer, mas é na paralela. Eu não estou. Eu fico porque às vezes não tem outra coisa, eu fico porque às vezes compensa financeiramente, eu fico porque tenho algum interesse, mas na verdade eu nunca estive e agora muito menos. Só para quem vive isso dentro de si está entendendo o que eu estou falando. Porque não é simples da gente entender isso. Não é simples. Então, continuando o texto que nós nos propusemos a estudar, de Emmanuel, Sentimentos, Ideias e Ações, Emmanuel diz assim: não podemos olvidar, por isso, que toda negação do bem começa no nosso mundo íntimo, transformando-se logo após em ideia para exteriorizar-se e em seguida no campo de ação. Desse modo, podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos, aí ele coloca, depois vocês podem consultar o texto na íntegra, ele coloca entre chaves os nossos sentimentos contrários ao bem. E quais são os sentimentos contrários ao bem? Aquilo que nós temos falado quando iniciamos esse tema. Aquilo que nós exacerbamos em relação à nossa conservação, e isso chama orgulho, egoísmo, vaidade, etc. E as sensações,
que são os sentimentos corrompidos, vamos dizer assim, o mundo das sensações. Então, compreendendo que os nossos sentimentos contrários ao bem fecundam em nosso prejuízo os resultados que nos caracterizam a marcha. É assim que temos a preguiça sustentando a ignorância e a ignorância nutrindo a miséria. Então ele vai mostrar que vamos pensar na sensação, vamos pensar na emoção corrompida de envolver alguém, seja para vender uma coisa que vale X e nós queremos vender por 2X, seja por envolver alguém para questões de ordem emocionais, sexuais, não importa, seja para qualquer coisa. No instante em que eu envolvo momentaneamente alguém para conseguir o que eu quero de imediato, isso estabelece uma ociosidade no espírito. Olha que importante isso. Por quê? O contrário disso é o amor. Quanto trabalho dentro do nosso espírito, em nosso espírito, quanto trabalho de alma é necessário para nós amarmos alguém? Quanto? Vamos pensar. Para a gente no final de um tempo dizer, eu te amo. Quantos quilos de sal a gente tem que carregar junto? Quantas coisas juntos temos que viver? Quão difícil é construir isso em nós. E conquistar alguém por uma situação passageira, momentânea, para satisfazer um desejo íntimo, seja ele qual for. Quanto que eu gasto? Nada. Eu envolvo de uma coisa que eu crio naquele momento, que é uma fantasia, que não tem base em nada, em coisa alguma, e conquisto o que eu quero. É a mesma coisa que alguém fala assim, olha, esses R$100 aqui, eu conquistei depois de um dia de trabalho faxinando numa casa. E o outro diz assim, ó, esses R$100 que eu consegui, eu ganhei no jogo. Sentei, um segundo, estava no bolso. Então, há coisas que nós fazemos na nossa vida que incrustam dentro de nós determinadas dificuldades que vão nos comprometer por muito tempo. E é isso que Emmanuel está trazendo com relação à preguiça, à ociosidade. Então nós vamos vendo quantos efeitos colaterais existem quando nós afrouxamos e permitimos nos manifestar com as tendências que nesta existência viemos transformar. E a lição é longa e o assunto profundo, e vamos dando sequência amanhã e essa semana toda, e quem sabe um mês. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus,
nosso Mestre. Nesta oportunidade, Senhor, estamos desejosos de nos libertar, de realizar na terra o que viemos fazer conosco. E isso não se processará sem dor. Isso não acontecerá conosco sem esforço, sem dedicação, sem nos envolvermos nas suas vibrações luminosas, para nos sentirmos amparados e vencer a nós mesmos. Que possamos, Senhor, nesta existência, aproveitar o cenário magnífico que o Senhor estruturou para nós, para que pudéssemos nos tornar espíritos livres no amor, para que pudéssemos nos tornar espíritos saudáveis. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, que abrimos nossos olhos, os olhos da alma, do espírito, para nos vermos como aqueles que o Senhor nos criou, espíritos imortais. Abençoa-nos o propósito de nos tornarmos melhores e fortalece os laços entre nós e aqueles que nos auxiliam na reencarnação, que se comprometeram de nos guiar os passos, para que possamos sair vitoriosos. Nesta manhã gloriosa, rogamos ao seu coração, Senhor, que possa envolver todos os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Ampara-nos, fortalece-nos e faça de nós instrumentos do seu amor e da sua bondade. 1000 vezes obrigado por nos encontrarmos na pátria do Evangelho, e que a boa nova seja para nós o campo da nossa alma, hoje e sempre. Que assim seja.